Nós sabemos que as organizações da sociedade civil, historicamente, têm desempenhado um papel fundamental na construção de políticas públicas, em pressões para a implementação, para monitoramento das políticas públicas. E essa questão do Miroski, ela se insere nessa atuação da sociedade civil por democracia, não só a democracia em nosso país, mas a democratização das relações entre a sociedade civil e o Estado. Então, é uma história de luta. Hoje tem se discutido muito que nós falamos de novo marco regulatório das organizações da sociedade civil. Na realidade, não é das organizações, mas é um marco regulatório dessa relação de parcerias entre as organizações da sociedade civil e o poder público. Né? Então, esse é um projeto de 4 anos que tem como resultados o aprimoramento da governança e a consolidação das bases regionais da plataforma Miroski. Então, um avanço na implementação da agenda federativa do Miroski, que nós temos nós temos a Lei 13.019, temos o decreto também a nível federal, mas que a lei possa ser implementada, nós precisamos também ter os decretos a nível estadual e a nível municipal também, regulamentando, e também pensar um aprimoramento, um fortalecimento das organizações para que elas possam atuar e incidir nesse aprimoramento do ambiente legal, político e institucional. É pensar em criar uma ambiência mais favorável à atuação das organizações. O primeiro assunto é o seguinte, né? Quantas organizações da sociedade civil somos, de fato, né? E quem somos essas organizações? Né? A gente, muitas vezes, ouve falar de separar o joio do trigo, etc., mas é uma complicação bastante grande. Por exemplo, a FACIL, que é um estudo do IBGE mais completo, desde 2002, sobre fundações e associações sem fins lucrativos no Brasil, diz que em Minas Gerais existem 31 mil organizações. Né? O mapa das OSCs do IPEA, que foi feito em 2018, quer dizer, que foi publicado em 2018, diz que somos 81 mil. É 3 vezes mais. Então, de que a gente está falando? Das 31 ou das 81? E dentro dessas 31, nós estamos falando de todas do mesmo jeito? Né? Então, um dos problemas que a gente tem na questão regulatória, porque quando a gente vai fazer uma lei, a gente tem que fazer uma lei para alguém. Então, quem que nós estamos visando quando nós queremos fazer uma mudança na lei? Né? Então, primeiro é que como é que a gente conseguirá identificar melhor as nossas organizações? E não é uma coisa tão simples quanto parece, entende? Mas é importante. E toda hora você escuta falar, não, porque precisa de proteger tal segmento da indústria, porque ele é gerador de emprego, etc. Nós estamos entre os 5 maiores empregadores, do Estado de Minas Gerais. Quer dizer, as organizações da sociedade civil são entre os 5 maiores empregadores. É muito importante isso, entende? Para a gente levar isso em consideração. Porque tudo que a gente fizer tem um impacto muito grande sobre o emprego. Se você tiver R$1 milhão e botar numa organização, no segmento das organizações da sociedade civil, ela vai gerar 50 empregos. Não, isso não é muito, 50 empregos para R$1 milhão. 50 empregos permanentes, né? Bom, o maior gerador de emprego na economia mineira é Artefatos de Vestuário, que gera 80 empregos. E depois a pecuária, que gera 70 empregos. Pecuária, inclusive, com abatedouro e tudo. Então, é o seguinte, nós somos o 3º maior gerador de emprego. Ou seja, se o governo quer reforçar o emprego em Minas Gerais, diminuir o desemprego, aplica nas organizações da sociedade civil, que vão ter um rendimento muito bom. O produto interno bruto gerado pelas organizações da sociedade civil é 3% do PIB de Minas Gerais. Com o voluntariado, se a gente incluísse o voluntariado nesse cálculo, daria quase 4%. É o 5º maior segmento da economia mineira, gente. O fato é que quase 90% das organizações da sociedade civil têm receita média anual de menos de R$100 mil. Ok?
Ou seja, nós trabalhamos no limite da miséria absoluta. Se dividisse isso, nós íamos ser todos candidatos a receber Bolsa Família. A maioria dos assalariados e das lideranças das organizações da sociedade civil são mulheres. E negras, e negros e pardos. A maioria das organizações. Chega a ser 60%, 70%, dependendo do tipo de organização. E elas recebem menos do que os homens. Eu fico muito feliz de ser homem nessa altura do campeonato, mas é uma sacanagem. Né? Porque o salário das mulheres e dos negros e pardos é 20% a 30% menor do que o salário dos brancos. Se a gente fosse desenhar uma OSC, se estilizar uma OSC, seria uma mulher negra, entende? E com todas as virtudes da mulher negra. Ser uma lutadora, entende? Pobre e em alto risco. Entende? Sim, somos nós, OSCs. Eu acho que isso é uma forma da gente dizer, separar as OSCs, dizendo, olha, a OSC é mulher. A Lei 1319, né, ela traz, além de ser uma lei de abrangência nacional, ela traz novas diretrizes e princípios que vão regular a atuação da sociedade civil com o poder público. Né? Um dos elementos que é mais importante de todo esse processo de construção da lei é que ela dá uma ênfase muito maior no controle dos resultados, né? E dá destaque também ao que vem com a 1319, que é a possibilidade de criar um espaço, né, que ele vai acompanhar a implementação da lei, né, seja no Distrito Federal, seja nos estados, ou seja no município, que é o Conselho de Fomento e Colaboração. A nível nacional está previsto, né, isso no decreto, né, mas, de fato, o Conselho Nacional ainda não foi empossado. A lei possibilita que os outros entes federados, Estado e município, criem a sua regulamentação. Isso é obrigatório? Não, não é obrigatório. Né? Desde que Estado e município sigam o que diz e o que está no regramento da lei. Mas o que a gente tem visto por aí é que a maioria dos estados que criaram o seu decreto, né, dos 26 e do Distrito Federal, já tem decreto nos 18 estados, né, e o Distrito Federal. A nível municipal, dos 5.570 municípios, apenas 478 municípios criaram os seus decretos municipais. E o que a gente tem percebido é que muitos desses decretos criados, eles trazem várias contradições, inclusive é o que diz a lei. A organização da sociedade civil, ela define o que é a instituição, né? Uma organização criada pela sociedade civil, com finalidades sociais e que utiliza recursos privados e ou públicos para cumprir a sua missão. Em relação à caracterização dessas organizações da sociedade civil, lá na Lei 1319, no seu artigo 2º, você consegue perceber quais são essas organizações que são consideradas, né, como OSC, que são as associações que são formadas por pessoas que se unem em torno de um interesse comum, as fundações que têm a sua concepção pouco parecida com as associações, porém tem um diferencial que ele, para ser criada, precisa, né, de um patrimônio determinado e um fundo também destinado a um propósito específico. Também considerada como associação as cooperativas sociais, né, que seguem aí o regramento da Lei 9.867 de 99, não é qualquer cooperativa, é uma cooperativa específica, que a gente conhece como cooperativa social, e as organizações religiosas. Quaisquer organizações religiosas, não. Somente aquelas organizações que, além da sua ação de fins religiosos, ela também tem a sua atuação de cunho social. Então, ela existe não só para defender o credo, mas também para executar projeto social. Isso precisa estar registrado nos seus estatutos. Muito mais do que ficar procurando fazer capacitações em relação a 13.019, é fazer capacitação de como escrever um projeto, né? Que isso facilita muito a questão do planejamento. Criar um padrão mais simplificado para todas, de comprovação, de seleção de documentos, porque às vezes perde muito tempo e desfoca a intenção do trabalho.
né? Porque não é focado no que realmente é desejado de fazer, o que a organização está se propondo a fazer, os desdobramentos que isso vão ter e, assim, a qualidade que vai surgir para outras pessoas da sociedade com o trabalho que vai ser proposto. O governo ele ainda tenta tutelar as OSCs. Tem muitos lugares que as despesas são muito especificadas no plano de trabalho e isso dificulta muitas vezes a execução dos trabalhos. Então, muitas vezes, o governo ele parte do pressuposto que ele sabe o que as OSCs precisam. E muitas vezes o governo ele não pergunta o que a OSC precisa. Eu acho que isso também acontece muito na assistência social. Como tem se dado o monitoramento do processo? As instituições não estão preparadas para o monitoramento. Tentativas já foram feitas para reuniões com as entidades, mas as diretorias têm exercido resistência neste trabalho. Temos tentado implantar reuniões multiprofissionais para alinhamento da parceria e procedimentos de execução. As instituições ainda não estão cientes da importância do monitoramento e da sua realização. Alegam falta de tempo e recursos para a realização do monitoramento. Tem havido as exigências de prestação de conta parcial? Quando e com que critérios? A Marcela nos trouxe que na Prefeitura de Belo Horizonte está trabalhando com prestação de conta parcial, no caso trimestral e semestral. Foi levantado também a experiência da Secretaria de Direitos Humanos, que em um determinado projeto ele cobrou somente a prestação de conta final. E um outro caso, dentro da mesma secretaria, estão sendo exigidas as prestações de conta mensal e com todas as documentações, né? Inclusive os gastos e tudo mais. O que o grupo acabou discutindo foi, né, assim, algumas... É isso, o que a gente tem de impasse e quais são os instrumentos que a gente acha que são fortes o suficientes para dissolver esses impasses em Minas, né? Que eu imagino que acabe sendo replicado, assim, nos outros estados de alguma forma. Mas a questão da comunicação, né, de ter um canal acessível e facilitador, com acompanhamento próximo no interior, em locais vulneráveis de Minas Gerais, né, aquela coisa de não ficar só no centrinho, só Ai, Jesus. Região metropolitana. Promover uma ação conjunta com os conselhos e os órgãos gestores das prefeituras e envolvê-los nas dificuldades das OSCs. Promover a capacitação permanente dos atores envolvidos no processo do MIROSC, que aí tanto sociedade civil quanto servidores. Acho que aqui fica até mais amplo, assim, né? Pensando no Tribunal de Contas, o pessoal que está do processo do início ao fim. A criação de um Confoco no Estado, acho que isso saiu aí no grupo anterior. A padronização do Estado e dos municípios em relação aos decretos, aos instrumentos que hoje, pensando em Minas, né, com 850 municípios, se a gente for ter um modelo em cada município, a gente gera uma grande falta de conexão aí entre os termos, enfim. A articulação para a criação de uma plataforma MIROSC BH, isso aí também surgiu no grupo anterior. Na pergunta como devemos nos articular a partir de agora, a gente entendeu que as articulações com conselhos que deliberam políticas públicas, né, tais como Conselho de Assistência Social, os conselhos municipais, estadual, conselhos de cultura de áreas diversas, são importantes assim, para a gente manter as articulações. Ministério Público de Direitos Humanos, né? Nós, enquanto Cáritas, a gente tem uma experiência de articulação pontual com eles muito interessante, então a gente acha que é um caminho a ser seguido, com foco. Surgiu a proposta, né, de avaliar onde ainda não tem o Confoco, que seria muito importante a articulação para a criação dele nesses locais. A Defensoria Pública Estadual, né, junto com as ouvidorias do órgão, a Eliana trouxe experiências muito boas de negociações lá na Bahia, né, da Defensoria, com taxas cartorárias, e também com a OAB.
Então, acho que parabenizar que a gente possa avançar também, e aí em Minas Gerais, o meu sentimento é que vai longe também com essa articulação que vai se formando agora, e para, a partir disso, a gente aproveitar essas pessoas estratégicas que já estão ali, que podem ser fazer esse contato, estabelecer essa ponte com outras prefeituras, outros municípios também, que a gente viu que já tem mais, ou que tem problemas, tanto na compreensão e na própria execução, como com prestação de contas também, para a gente ir tentando superar esses desafios. Igor, o que esses 3 anos trabalhando diretamente com as OSCs me ensinaram é de que a gente não sabe tudo, a gente não conhece, de uma OSC para outra a realidade é muito diferente, e se a gente não estiver disposto a mudar o jeito que a gente olha, né, o nosso olhar para aquela realidade, a gente não consegue absorver isso para trazer para a administração pública. Embora a administração pública pareça algo muito distante, muito robusto, a administração pública é só um grupo de pessoas reunidas em salas que têm as suas tarefas ali. Então, a gente precisa mudar o olhar dessas pessoas, né? É claro que, como administração pública, a gente tem muitas amarras, que a gente precisa estar sempre atuando de acordo com essas amarras, mas é possível fazer de um jeito diferente. A gente tem conseguido, não na velocidade como gostaríamos, mas temos conseguido. Então, eu faço aqui meu pedido de que, se tudo isso materializar, a Caravana Minas Gerais, o Confoco Minas Gerais, que inclua o máximo de servidores possíveis. Mas eu queria dizer, assim, que, embora meu trabalho seja numa OSC, eu estou tendo uma experiência de gestão pública, né? Que eu estou agora eu estou na Secretaria de Cultura do município de Almenara, e nós estamos agora tendo uma experiência bem interessante com a implementação da Lei de Aldir Blanc. E a regulamentação vai sair com base numa prestação de contas simplificada, e isso vai atingir os diversos municípios de Minas Gerais. Então, eu estou achando isso uma novidade incrível, principalmente para nós de Minas Gerais, que não trabalhamos com essa simplificação, e, de certo modo, isso vai poder influenciar outros jurídicos, como o nosso aqui, da nossa cidade, que não tem uma prática com esses modelos mais simplificados. Eu acho que a rede, além de fortalecer a própria rede, todas essas coisas que estamos colocando, estudando, e que temos que continuar lutando, né, pelas melhorias, cria também uma outra rede de apoio de uma OSC para outra. Uma OSC que esteja mais capacitada vira um ponto de apoio para as OSCs menos favorecidas, menos capacitadas. A plataforma, né, já desde 2016, quando se fechou muito a relação do governo federal, né, com a plataforma Mirosk, nós pensamos muito numa regionalização, né? E estamos trabalhando desde então nesse sentido, né? Até hoje, nós já tivemos um trabalho diferenciado em cada estado, mas temos hoje 7 plataformas estaduais. O que a gente visa com a caravana é trazer um pouco do que a plataforma Mirosk vem fazendo, e aí um pouco da experiência de outras plataformas também, que é sempre válido, para ver como que essas articulações elas podem avançar com o próprio planejamento das suas atividades, para que essas organizações, as pessoas que estão participando desse momento, possam seguir após a caravana, executando, implementando, dando seguimento aos encaminhamentos, aos acordos que saíram desse grupo também. Fruto dessa caravana, a gente, além de enviar o relatório desse processo que a gente fez, todas as sistematizações que vocês construíram junto com a gente, todas as apresentações também serão suas, né? São de vocês. Então, se vocês podem pegar essa mesma apresentação e fazer a multiplicação dessa caravana, né, em outros municípios. Isso é uma ideia interessante. Eu estava ontem preparando, junto com a representante do governo, como é que ia ser a nossa discussão dia 10. E a gente viu que a coisa mais importante foi que, quando fomos compor o Confoco, a plataforma Bahia, ela teve uma participação o tempo todo, porque o governo queria fazer, junto com a sociedade civil, a definição de quais segmentos eram mais importantes para compor esse Confoco.
Mas, enfim, gente, acho que só temos a agradecer, né, Igor e Eliana, vocês que ficaram aqui até o final conosco. Foi muito legal, foi muito bom, muito rico, né? A gente, mesmo só 14 pessoas agora, ficar até o final, mas foi muito legal ver aí todas essas iniciativas que vocês estão pensando e que, ai, tá, vai ser uma sexta-feira ótima. Muito bom. Muito bom mesmo. Obrigadão. Então é isso, Senta gente. aí meu abraço. Obrigada. Até a próxima. Tchau, Bom final de tchau. semana. Tchau, Lúcia.